Desgraça, você é inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Gente, por riscos próprios, eu fui forçado pelas circunstâncias a trazer de volta esse assunto aqui no canal, falando sobre a origem da Assembleia de Deus, onde tudo começou. Mas o meu objetivo aqui é fazer uma crítica contra a Assembleia de Deus e a sua idolatria, mesmo que seja uma idolatria mascarada, uma idolatria que alguns a chamam até de inocente. É uma idolatria inocente, mas é um tipo de idolatria. Existem níveis de idolatria. O meu objetivo aqui é falar sobre a idolatria da Bleia contra os santos padroeiros Daniel Berg e Gunnar Wingren. Sim, você me ouviu falar isso mesmo, os santos padroeiros da Assembleia de Deus. E agora, a Bleia de Zeus, lá de Madureira, consagrou, canonizou a Frida Wingren como pastora da Bleia, contrariando aí todos os princípios que a própria Bleia ensina. Mas, todavia, no entanto, como a Bleia tem dono, e os donos da Bleia são os seus presidentes, todos poderosos. Eu estou usando redundância aqui, viu? Então, os presidentes todos poderosos da Bleia mandam e desmandam. Eles podem fazer qualquer coisa, até mesmo contrariar aquilo que está escrito. E na Bleia, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, o gado cego, alienado, analfabeto funcional das escrituras, aceita de bom grado. Então, hoje eu vou falar... Aliás, eu vou comentar, porque quem vai falar aqui é o pastor Marcos Granconato, pastor batista, com referência em história eclesiástica da igreja. O pastor Marcos é professor de história eclesiástica, tem um vasto conhecimento histórico, também é uma pessoa altamente capacitada para falar sobre esse assunto, pelo fato dele ser batista. E a gente vai desmistificar aqui os santos padroeiros da Bleia de Zeus. Ok? Então, se você está aqui no canal, ao vivo no gravado, e não quer saber da verdade, fique na matriz, filho. Fique na Matrix. Tome a pílula azul e viva feliz. Mas, se você quiser tomar a pílula vermelha, tá entendendo? Eu lhe mostrarei a profundidade da toca do coelho. Matrix, é o filme Matrix. Quem assistiu tá entendendo o que eu tô falando. Mas se você quer viver a sua vida normal, crente normal, alienado, pentecostal, assembleiano, viva feliz, tome a pílula azul e viva feliz, pagando o seu dízimo, que nunca vai voltar para você, viu? Nunca, nunca, nunca. Não se engane. O dízimo nunca vai voltar para você. Você vai devolver o seu dízimo à base de lavagem cerebral, terrorismo psicológico, lavagem cerebral. Vai enriquecer os seus pastores milionários. Viva em paz, filho. Vá na paz. Viva alegre e feliz. Nessa sua vidinha que você leva, às vezes indo a pé para o templo, indo de bicicleta, indo de ônibus. Quando tem alguma coisa, pega um Uber, mas o seu pastor milionário vai de carro blindado e, em alguns casos, importados. E teve até um pastor milionário que foi de helicóptero, comprou um helicóptero. Mas viva feliz neste mundo fantástico da Bleia. Mas, Pedrosa, por que você é tão assim contra a Bleia? Eu sou tão assim com o que a Bleia do reino de Zeus se tornou. A minha indignação é porque tem muita gente inocente sendo alienada por esse sistema maligno da Bleia. Eu falo com toda a convicção. É por isso que eu não respeito a Bleia. Eu não respeito a Bleia. Eu não respeito. Não respeito ela desde a sua fundação, porque só vai descobrir isso. Quem tem discernimento vai descobrir isso. Desde a sua fundação, a Bleia já começou errado. A Bleia já começou errado, filho. Tá entendendo? E eu vou mostrar aqui algumas, desonestidades intelectuais dos seus patrocinadores. Tem blogs aqui que contam a história da Bleia, mas eles mascaram ou omitem o que de fato aconteceu na Igreja Batista. E hoje a gente vai ouvir o que? Marcos Granconato falar sobre isso. Fica comigo até o final desse vídeo que muita coisa a gente vai dizer. Muito bem.
Eu até me empolguei na minha introdução, peço até desculpa a vocês que eu me estendi um pouco na minha introdução aqui, mas agora eu voltei ao normal, né? Antes de começar a falar qualquer coisa, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, canal de apologética, Presbítero Pedrosa, ex-Assembleia de Deus, hoje livre da maligna convenção da Assembleia de Deus. Nós hoje vamos mostrar aqui por A mais B que os supostos missionários nunca apresentaram a carta missionária em Belém do Pará, nunca. Para comprovar que eles eram de fato missionários de uma junta missionária, tá entendendo? Não apresentaram. Então, eles já começaram com desonestidade intelectual nesse aspecto. Então, vamos aqui para o Marcos Granconato falando sobre esse assunto. Eu vou apenas estar enriquecendo a fala do Marcos Granconato, ok? Isso era muito comum antigamente, na década de 70. Era muito comum pessoas, mestres pentecostais fazerem isso nas igrejas tradicionais. Eles entravam sorrateiramente e ali aos pouquinhos eles iam observando as coisas, o modo de funcionamento da igreja, e então iam engendrando às escondidas em reuniões nas casas, em reuniões de oração nos lares, às escondidas, eles iam engendrando suas doutrinas. Quando o pentecostalismo chegou no Brasil em 1910, o pentecostalismo se instalou sorrateiramente em 1910 numa igreja batista em Belém do Pará. Olha aí. 2 suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles se infiltraram na igreja batista dizendo que eram pastores batistas. E era mentira. Eles tinham sido expulsos da igreja batista nos Estados Unidos. E eles se infiltraram como pastores batistas, como episcopos, mas não estavam eles diziam que vieram praticar a episcopê, mas era mentira. Eles estavam praticando a catascopê, espiando. Olha aí. E começaram então a conquistar, furtar os corações das pessoas. E aquela igreja foi terrivelmente abalada por esses 2 homens, quase foi destruída por eles. Eu tenho aqui comigo uma carta escrita por uma testemunha ocular, um dos líderes da igreja batista de Belém do Pará naqueles dias, em 1911, o nome dele é Raimundo Nobre. Ele escreveu uma carta ao jornal batista da época, descrevendo o que aqueles homens tinham feito na igreja. Pronto, aí eu tenho uma transcrição dessa carta do Raimundo Nobre, daquela época, 1910, ok? Do que os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, aliás, missionários entre aspas, porque nunca chegou a carta missionária desses tais. Nunca chegou, ok? Então era missionários entre aspas. Então daqui a pouco eu vou colocar a carta transcrita aqui para vocês ouvirem. Essa carta, ela se encontra na Sociedade, na Convenção Batista do Brasil, né? CBB, a Convenção Batista do Brasil. Tá lá a carta de Raimundo Nobre, viu? Ela tá lá. Então, o que é que o pastor Marcos Granconato, que é um pastor batista, fez? Pegou, transcreveu, colocou no vídeo e colocou no canal dele, ok? Daqui a pouco a gente vai passar essa carta do Raimundo Nobre. Veja, irmãos, é simplesmente aterrador o que eles fizeram. Eles destruíram totalmente aquela igreja, se aproveitando de uma viagem do pastor da igreja que se ausentou por mais de 5 meses. Eles se aproveitaram da ausência dele e começaram então a trabalhar a fim de engendrar naquela igreja as suas mentiras. E quase destruíram aquela igreja. O Raimundo Nobre, o líder da igreja, ficou perplexo. Ele nunca tinha visto um culto pentecostal. Nunca tinha visto. Ele não sabia o que era um pentecostal, porque não existia no Brasil. Não existia. Foram os primeiros que chegaram. E ele narra as pessoas gritando na igreja, as pessoas dançando na igreja, as pessoas berrando e chorando, e balbuciando sílabas desconexas, cantando modinhas, cantando tango. Pronto, isso aí a gente vai ver. Eu vou dar uma pausa aqui porque eu preciso comentar isso aqui.
Isso aí que o pastor Marcos Granconato disse que o Raimundo Nobre presenciou. Presenciou por quê? Porque o líder da denominação teve que se ausentar para ir a um congresso, me parece que foi para um congresso. Aí o que acontece? Deixou a denominação aos cuidados de Raimundo Nobre. E os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, que chegaram dos Estados Unidos, eles chegaram com uma proposta dentro da Igreja Batista de Belém do Pará, pois eles eram batistas nos Estados Unidos, chegaram na Igreja Batista em Belém do Pará para com uma proposta missionária. Segundo o relato diz que eles chegaram com uma proposta missionária, só que essa proposta missionária não aconteceu. Não aconteceu. O que foi que aconteceu? Eles se aproveitaram da ausência do pastor local e, após os cultos batistas, eles se reuniam com os irmãos no porão da igreja para difundir e divulgar a doutrina pentecostal. Aí eu fiz uma pergunta a um certo líder pentecostal. Eu cheguei para ele assim: vem cá, pentecostal, vem cá. Pastor Penteca, vem cá. O senhor, vamos supor assim, o senhor tem a sua congregação formada, viu? Aí eu chego com uma teologia diferente dentro da sua congregação. E na sua ausência, eu fico engendrando minha teologia diferente da sua na mente dos seus membros, da sua congregação. O senhor vai gostar disso? O senhor vai se sentir bem? Eu falei para um líder pentecostal assim: o senhor vai se sentir bem? Qual será a sua primeira atitude para comigo, sabendo que eu, na sua ausência, comecei a disseminar uma teologia diferente na cabeça dos seus membros? Qual seria a sua primeira reação? Ele olhou para mim assim, ele olhou assim e disse assim: eu lhe chamaria de desonesto intelectual. Tá vendo aí? Ah, quer dizer que eu não posso fazer isso aqui na sua denominação, mas vocês aceitaram o que Daniel Berg e Gunnar Wingren fizeram na Igreja Batista? Oxente, quem é que está sendo desonesto aqui, pastor? Quem é que está sendo desonesto aqui? Eu ou o senhor? Porque o senhor diz que se eu chegar com uma teologia diferente aqui na congregação do senhor, disseminar essa teologia na mente dos seus discípulos aqui, eu estou praticando desonestidade intelectual. Mas vocês, assembleianos, não dizem nada sobre o que Daniel Berg e Gunnar Wingren fizeram. Eles fizeram a mesma coisa. Eles fizeram a mesma coisa. Tá entendendo? E o Delmo, alienado pentecostal, concorda com isso. Aí, teve um que estava na hora, nesse embate que eu estava, teve um que disse assim: mas Pedrosa, ali foi a ação do Espírito Santo de Deus querendo promover um avivamento dentro da Igreja Batista. Aí eu parei, olhei para o alienado pentecostal que estava de lado, falou essa besteira aí, essa nojeira, ele falou essa asneira. Vou traduzir o que eu falei aqui. Eu chamei ele de alguma coisa. Vê só. Ele falou asneira, dizendo que o que Daniel Berg e Gunnar Wingren fizeram foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Oxente, quer dizer que o Espírito Santo de Deus não estava na Igreja Batista, que chegou primeiro aqui? Então quer dizer que o Espírito de Deus não estava na Batista, que chegou primeiro e desenvolveu um trabalho ali. Mas o Espírito de Deus chegou com Daniel Berg e Gunnar Wingren para causar divisão na Igreja Batista. Veja a asneira. Asneira vem de asno, primo
distante do jumento, primo distante do burro, jumento, coisas dessa natureza. O asno. Asneira vem de asno. Aí eu diz assim, mas rapaz, deixa de asneira, rapaz. Estaria Deus lutando contra ele mesmo, dividindo o seu povo? Quem vem para dividir é Satanás. Ele vem para dividir e subtrair. Satanás vem para dividir e subtrair. Deus vem para somar e multiplicar, infeliz. Mas na mente pentecostal dos alienados pentecostais, os santos padroeiros, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles vieram movidos por Deus, porque eu não acredito nisso. Eu estava lendo a biografia aqui dos dois, e consta na biografia que eu tô com... Tá tudo aberto aqui. Tem a Wikipédia, tem um site assembleiano aqui. O site assembleiano omite aqui o que eles fizeram. Deixa eu botar aqui para vocês verem que eu não tô falando brincadeira, não. Eu não tô brincando, irmão. Eu não vim aqui para brincar. Tem uma história aqui da biografia deles e tem aqui algo falando sobre o folheto de Raimundo Nobre que a gente vai ouvir daqui a pouco. Daqui a pouco. Só que aqui eles contam algo interessante. Ó. Por certo período, houve muito desgaste emocional e de tempo por causa do atrito entre as denominações plantadas na segunda metade do século XIX. As Assembleias de Zeus, né? Houve atitudes precipitadas, exageros e falta de amor de ambas as partes. Eu discordo disso aqui. Eu li isso aqui, essa transcrição não bate com a realidade não, irmão. Não bate com a realidade. Aqui está até citando um fato, deixa eu ver se está citando um fato aqui. Aqui, ó. A essa altura, Gunnar já tinha feito teologia em um seminário batista sueco e pastoreava uma igreja em Menominee, em Michigan. E Daniel trabalhava em uma quitanda em Chicago. Ok? Em uma conferência realizada pela primeira igreja batista sueca em Chicago, Gunnar passou pela experiência do chamado batismo no Espírito Santo e falou em labarachúrias, tá bom? A partir daí, olha aqui, ó, a partir daí começou a pregar a doutrina pentecostal. Porém, metade da igreja em Menominee não o quis mais como pastor, ou seja, eles foram expulsos de lá, irmão. Foram expulsos da igreja batista em Michigan, porque começaram a dividir a igreja lá. Tá pensando que eles começaram aqui? Não, eles começaram lá, a dividir a igreja lá, com uma doutrina nova, diferente da doutrina batista, tradicional, né? Aí, ó, assumiu então o pastorado em outra igreja batista sueca, desta vez em St. Bed, né? Na fronteira de Indiana com Michigan, e a transformou em uma igreja pentecostal. Ele foi lá numa igreja batista, acabou com a igreja batista tradicional, transformando ela em uma igreja pentecostal. Aí aqui, ó, uma de suas ovelhas era Adolf Udin, que pouco depois anunciou-lhe que havia, anunciou-lhe o que ouvira da parte de Deus a respeito do seu ministério além-mar. Olha, então esse cidadão discípulo de Berg, né, ouviu vozes na cabeça dizendo, olha, essa turma aí precisa partir, viu? Precisa ir além do mar. Por inspiração, diz aqui o texto, né? Daniel foi visitar Gunnar e ali ouviu uma mesma profetada, que também foi dirigida a ele. E em obediência às vozes na cabeça, ambos viajaram para Nova York e lá encontraram, de fato, o navio Clemente, que sairia na data indicada, né, para o Pará. Para Belém do Pará, tá aqui, ó, Belém do Pará. Então, assim, o que é que eu queria trazer com isso aqui? Essas fontes aqui estão narrando o que, Pedrosa? Estão narrando que Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles começaram a dividir igrejas batistas nos Estados Unidos.
Aí ouviram vozes na cabeça, desaguaram aqui no Brasil, sem saber falar português, mas todavia, no entanto, foram ajudados por algumas, aliás, foram 2 pastores, eu até esqueci aqui, que os ajudaram e eles ficaram hospedados no porão da Igreja Batista em Belém do Pará. Ok? Pronto. Foram ajudados, irmãos. Os pastores chegaram lá e foram ajudar Daniel Berg Gunavingra. Olha, vocês ficam aqui, vocês não falam nosso idioma, o idioma português, tá entendendo? Mas a gente vai ajudar vocês, fica aí na Igreja Batista, visto que vocês disseram que são batistas. Mas cadê a carta de vocês? Cadê a carta? Não tinha carta. Não tinha carta pastoral, não tinha carta missionária, não tinha nada, irmão. Não tinha nada. Tá entendendo? Não tinha nada. Então, primeiro eles praticaram desonestidade intelectual. Foi isso que aconteceu assim. Começou assim, desonestidade intelectual. E ele narra as pessoas gritando na igreja, as pessoas dançando na igreja, as pessoas berrando e chorando, e balbuciando sílabas desconexas, cantando modinhas, cantando tango na igreja, demônios brigando uns com os outros. Ele diz que ele começou a gritar para que parassem com aquilo, e começaram a gritar mais alto, mais alto. Ele não conseguia superar a voz das pessoas. Dizem que isso não existia porque isso é neopentecostalismo. Pentecostalismo clássico não faz isso. Quando eu ler a carta, os irmãos verão como era o pentecostalismo em 1910, quando chegou aqui. Não existe pentecostalismo clássico, é tudo igual. Belém, 19 de junho de 1911. Prezado irmão e relator, como sabeis pela correspondência do irmão João Jorge de Oliveira, inserida no número de 20 de abril do corrente, na ausência de nosso muito estimado irmão missionário Eurico Nelson, ficou o abaixo assinado como encarregado do trabalho de evangelização desta igreja e do Castanhal. Devo dizer-vos que os cultos internos e externos desta igreja iam sempre em progresso, pois eram bem frequentados e com bastante atenção. E sem que houvesse oposição de pessoa alguma, a igreja trabalhava em perfeita paz com Deus. Porém, pela experiência de 18 séculos pela qual tem passado a Igreja do Senhor, sabemos que exatamente quando elas vão mais prósperas é que Satanás se introduz manhosa e sorrateiramente dentro delas, procurando aniquilá-las. De veras, o último assalto que Satanás fez à Igreja do Senhor aqui foi o mais astuto e perigoso de todos. Olha aí. O caso é que, há uns 5 meses atrás, chegaram aqui da América do Norte 2 homens suecos que se diziam mensageiros do Evangelho. E antes de bem conhecermos tais pessoas, conseguiram elas captar a simpatia dos irmãos JJ de Oliveira e Eurico Nelson. Pronto, JJ de Oliveira e Henrico Nelson foram as pessoas que receberam Daniel Berg Gunavingra. Eles não sabiam falar em português, mas os pastores, né? Os pastores, JJ Nelson e o outro irmão, os ajudaram e os hospedaram dentro da Igreja Batista, irmão. Apresentando-se-lhes muito desejosos de trabalharem para o progresso da causa do Senhor neste lugar. Olha aí. Na sua boa-fé, os ditos irmãos Oliveira e Nelson apresentaram os tais indivíduos à igreja, que naturalmente, com tão boa apresentação, logo os recebeu sob a condição de eles trazerem as cartas demissórias das igrejas a que pertenciam. Nunca chegou, irmão, que, afinal, nunca chegaram. Logo que estes homens começaram a falar o nosso idioma, começaram a vender Bíblias e de casa em casa dos crentes iam fazendo orações, lendo alguns trechos da Bíblia concernentes ao dia de Pentecostes, a Cornélio. Ou seja, veja a estratégia. A estratégia era proselitismo. Ou seja,
as primeiras vítimas dos missionários suecos padroeiros da Assembleia de Zeus, Danielberg Gunnar Wingren, as primeiras vítimas foram quem, Pedrosa? Os próprios crentes. Ora, se era missionário, vai desbravar, vai levar a mensagem da cruz aos pecadores. Mas o que é que eles fizeram? Eles iam de casa em casa dos crentes, fazendo o que, Pedrosa? Proselitismo. Proselitismo. Tá certo isso, é? Etc. Pediam também que os crentes se unissem em oração com eles assim que acabava o culto público, etc. Com estas e outras artimanhas, foram ganhando os corações de muitos crentes, como fizera o príncipe Absalão. Veja, 2 Samuel 15. Começaram também a reunir-se em casa de uma irmã cujo marido é marítimo, não se achando em casa. Depois de 5 dias de orações e jejuns, correu rapidamente a notícia de que aquela irmã havia sido batizada com o Espírito Santo e com o fogo do céu, e que, como prova, lhe tinha sido concedido o dom de falar diversas línguas. Isso aqui é a carta de Raimundo Nobre, ok? É a carta de Raimundo Nobre transcrita em áudio para você entender. Essa carta está na CBB, Convenção Batista do Brasil, ok? Olha lá. O pastor Marco Granconato, que é batista, foi lá, pegou cópia da carta, transcreveu, colocou num vídeo e postou no canal dele. Viu? Sendo isto para nós muito estranho, logo depois do nosso culto de quinta-feira, 8 do corrente, dirigimos-nos, eu e diversos irmãos, para o bairro da Cidade Velha, onde mora a referida irmã. Gente chegando, sentando o dedo no like, viu? Fiquei de veras surpreendido, como em tempo nenhum vi aquela irmã, que é brasileira, tendo os joelhos no soalho, as mãos postas na frente bem erguida e olhos fechados, articulando com rapidez sons que ninguém podia harmonizar e entender. Nem sabemos se aquilo era qualquer linguagem. Na mesma ocasião, muitos outros de joelhos choravam uns, outros oravam, outros cantavam e outros liam. De repente, uma irmã começou a tremer, como se sofresse de maleitas, a gemer até que ficou sem sentidos. Seguindo-se a esta crise outra, na qual ora cantava hinos, ora modinhas, inclusive o tango. A este momento, diziam, suscitara-se um debate entre os dois espíritos que tomavam conta das pessoas. A primeira pessoa, que tinha o espírito, dizia que tinha o dom de discernir espíritos e por isso conhecia que o outro espírito era o de Beelzebul. Enquanto a outra respondia, ora dizendo que era mesmo espírito de Lúcifer, ora que era de Cristo. Essa cena revoltante durou 3 horas, depois do que cada um foi para sua casa. Creio que, como eu, muitos de que comigo a presenciaram não dormiram naquela noite. No dia seguinte houve um culto externo, onde, por mandado de um dos tais doutrinadores, um espírito se manifestou numa das 2 pessoas mencionadas. Fiquei de veras envergonhado de semelhante escândalo público, mas não me achei com coragem de me opor para não fazer ainda maior confusão aos incrédulos. Logo que o culto findou, eles convidaram os crentes para o templo de nossa igreja. O que então se deu é indescritível. As 4 pessoas actuadas cantavam, riam, choravam. Todos os outros irmãos que se achavam presentes sofriam uma agonia terrível, até que não pude suportar mais. Levantei-me e fiz sinal de silêncio e comecei a falar aos crentes sobre os falsos sinais que haveria nos últimos tempos. Olha aí, porém, irmão, olha aí. As pessoas actuadas fizeram uma balbúrdia tamanha em cima de mim, e por mais que eu gritasse, elas mais gritavam. E como não me fosse possível fazer sobressair a minha voz, fui forçado a calar-me. Obrigado aí, viu, Fernanda, pelo superchat, viu? Superchat aí da Fermana. Deus abençoe, viu? Você querendo deixar um superchat também, fica à vontade. É de graça, não paga nada, viu? Voluntário. Deus abençoe. E aconselhar aos crentes a se retirarem, do que alguns me atenderam. Olha aí, no dia olha seguinte, eu e outro irmão, como não sabíamos notícias do irmão Nelson,
Olha Passamos aí. telegrama para o irmão JJ de Oliveira e para o irmão Pastor do Maranhão, pedindo providências urgentes. Olha aí. Fui nesse mesmo dia à tarde fazer a pregação na igreja do Castanhal e voltei no domingo de manhã para pregar aqui na igreja. E tanto na pregação da manhã como na da noite fui rebatido por um adepto da tal heresia. Esta doutrina diabólica ia se alastrando rapidamente e vi que em poucos dias, se não tomássemos posição de verdadeiros crentes batistas, ficaríamos sem igreja batista na capital. Terça-feira 13 do corrente, depois do culto de oração, convoquei a igreja em sessão extraordinária, na qual foram cortados todos quantos se manifestaram adeptos da heresia, sendo o número total dos eliminados 17. Como estamos em tempos trabalhosos, combinei com a igreja termos uma série de conferências e orações que terminaram ontem, as quais, embora pouco concorridas, deram bons resultados. Os crentes se acham novamente prontos para o trabalho. Sem outro assunto, peço a todos os amados do Senhor as suas orações por nós aqui. Vosso irmão na fé, Raimundo Nobre. O comportamento daquelas pessoas, irmãos, Raimundo Nobre, ele diz, eu nunca vi em toda a minha vida algo igual, eu nunca vi. Ou seja, essa carta está transcrita no canal da Igreja Batista Redenção. Ok? É um fato narrado por um integrante da Igreja Batista de Belém do Pará, 1910-1911. Ok? Fato. Que muitos assembleianos desconhecem. E se conhecem, dão uma de João sem braço para mascarar o que de fato aconteceu. E o que de fato aconteceu, Pedrosa, a Igreja Batista excluiu 17 pessoas que insistiram na mentalidade pentecostal. A Igreja Batista excluiu. E a Igreja Assembleia de Deus nasceu justamente com essas 17 pessoas excluídas da Igreja Batista. Conhecimento é tudo, irmã Sila. Conhecimento é tudo, justamente. Aí o que acontece? Muita gente desconhece isso e idolatra Daniel Berg Gunavingre. É os santos padroeiros da Assembleia de Zeus. Mas desconhecem o que esses homens de fato fizeram dentro da denominação. Eles praticaram a desonestidade, foram desonestos, porque chegaram na Igreja Batista dizendo que iam fazer missões, não fizeram, fizeram proselitismo dentro da Igreja Batista. Foram desonestos porque trouxeram uma teologia diferente da Igreja Batista, tá certo? Eles desconsideraram a ausência do pastor local da Igreja Batista em Belém do Pará, aproveitaram a ausência do homem de Deus, ensinando doutrina diferente dos batistas, culminando naquela perturbação. Uns cria, outros não, e a igreja lá ficou dividida, como está no relatório. Está entendendo como está no relatório? Da carta que a gente passou aqui agora mesmo. Então, assim, o que é que de fato aconteceu em 1910, Pedrosa? 1910, chega em Belém do Pará, Daniel Berg Gunavingre, e mentiram descaradamente para os líderes da Igreja Batista. Mentiram. Não estavam ali como missionários, porque a carta missionária nunca chegou. Viu seu crente fanático assembleiano, a carta missionária nunca chegou. E, consequentemente, eles dividiram a Igreja Batista de Belém do Pará. Então, a missão da fé apostólica foi criada com os 17 integrantes expulsos da Igreja Batista, ok? Então,
A Missão da Fé Apostólica foi o primeiro nome da Assembleia de Zeus. A Missão da Fé Apostólica. Então, logo depois, em 1918, foi que eles conseguiram mudar o nome para Assembleia de Zeus. Mas a Missão da Fé Apostólica foi criada com 17 dissidentes da Igreja Batista. Aí o que é que eu faço? Qual é a minha leitura hoje? A Assembleia de Zeus hoje amarga o título de igreja mais dividida do Brasil. Por quê? Porque ela já começou dividindo. Os seus líderes, Daniel Berg e Gunnar Wingren, os santos padroeiros da Assembleia de Deus, que a Assembleia de Zeus tem padroeiros, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Então, os santos padroeiros da Assembleia de Deus começaram dividindo. E a Igreja Assembleia de Zeus hoje é o que é, porque ela já começa errado. Ela já começa com divisão. E se ela é a igreja mais dividida do Brasil, é a consequência do que ela fez no passado. Aí agora, aqui ó, vamos lá. Disse também, com base em Gálatas 2:4, eu disse também que os falsos mestres fazem isso, que os falsos mestres atuam nas sombras, ou de influência lá dentro, eles então colocam fardos sobre as pessoas da igreja. O objetivo é entrar na igreja para colocar fardos sobre os crentes, para destruir a liberdade dos crentes. Os falsos mestres fazem isso. Eles entram na igreja, diz Gálatas 2:4, e eles com o tempo, eles se apresentam como dispostos a realizar a episcopê. Episcopê, o trabalho pastoral, de supervisão. Mas, na verdade, eles não querem realizar a episcopê. Eles se apresentam como mestres, como professores, como pastores, querendo realizar a episcopê. Mas, na realidade, o que eles querem realizar é a catascopê. Catascopê é espiar. É um inimigo que está espiando para ver os pontos fracos e no momento certo colocar sobre os membros, por meio de doutrinas falsas, fardos sobre eles. E eu disse, na semana passada, eu dei um exemplo. Eu dei o exemplo de Gunnar Wingren e Daniel Berg, que fizeram exatamente isso na Igreja Batista de Belém do Pará, em 1910, quando chegaram. Tá vendo? Eles chegaram dizendo que eram mestres, dizendo que eram pastores batistas. Sim. E era mentira. Eles se infiltraram ali na igreja, e quando o pastor Eurico Nelson viajou, ficou 5 meses fora, eles então colocaram seus fardos sobre os membros daquela igreja, dizendo que eles tinham que se esforçar, clamar, noites de vigília, orando, chorando para buscar o Espírito Santo, e assim incutiram dentro daquela igreja doutrinas falsas, causando grande sofrimento e grandes divisões. Veja, Eurico Nelson, pastor, líder dessa igreja batista, passou o quê, Pedrosa? 5 meses fora, irmão. E foram 5 meses de perturbação. 5 meses de perturbação. Tá entendendo? 5 meses de perturbação. Aí, aplicando proselitismo, aplicando teologia diferente, desonestidade intelectual, eles foram desonestos. Por quê, Pedrosa? Porque eles disseram uma coisa e fizeram outra. Desonestidade. Se tem uma coisa na Assembleia de Deus, na liderança, que é muito comum, é a desonestidade. Parece que é um mal hereditário. Ou seja, passou de Daniel Berg, Gunnar Wingren para toda a liderança dessa instituição. Eles são extremamente desonestos. Desonestos, irmão. A liderança. Olha, eu não estou falando aqui da membresia. Entenda a minha colocação.
Mas, se você olhar para a liderança global da Assembleia de Zeus, muitos deles são extremamente desonestos. E o que eles estão fazendo, Pedrosa? Colocando em prática aquilo que o fundador da Assembleia de Zeus fez no passado, filho. São extremamente desonestos. Orando, chorando para buscar o Espírito Santo e assim incutiram dentro daquela igreja doutrinas falsas, causando grande sofrimento e grandes divisões. Eu disse que Giovânia tinha uma carta para ler, mas eu não li domingo passado, porque não tinha tempo. E não vou ler hoje, porque o pastor Thomas e o Amorim, eles prepararam um videozinho que está no YouTube. E a gente passou isso aqui já. Colocaram lá a carta Jonas Barbosa, de Raimundo Nobre, Wellington, que foi o líder da igreja que ficou no lugar de Eurico Nelson, quando o pastor Eurico Nelson estava viajando. E Raimundo Nobre tomou as medidas corretas para livrar a igreja daquele perigo. Isso eu usei como uma ilustração do que acontece, de agir nas sombras. Eu disse também que isso aconteceu muito nas igrejas batistas a partir da década de 70. Todos os crentes que estão aqui, batistas, que nasceram na década de 60 ou para trás, sabem disso. Todos. Isso não era uma coisa que nós ouvíamos falar. Não. Essa era uma prática constante e praticamente universal. Pessoas, mestres pentecostais entravam nas igrejas, não se apresentavam como pentecostais, isso eu vi. E eu não vi em uma igreja, nem em duas, nem em três. Eu vi isso em todas as igrejas batistas que eu conheci na década de 70. Qualquer irmão batista que está aqui, perguntem para qualquer pastor batista antigo, qualquer um. Isso era público e notório. Todas as igrejas enfrentaram isso na época. Deus abençoe. Eles chegavam, entravam na igreja, não se apresentavam como pentecostais. Eles seguiam exatamente a estratégia dos seus fundadores, de Gunnar Wingren e Daniel Berg. E chegavam ali e diziam que, olha, eu vou fazer uma reunião de oração em minha casa. Isso depois de ganharem a amizade dos irmãos. Vocês não querem ir? Mas eles não chamavam nunca o pastor. Nunca. Chamavam alguns membros da igreja. Quando o pastor descobria que havia uma reunião acontecendo na casa de algum irmão, a heresia já estava disseminada. Irmãos, isso aconteceu aqui, nesta igreja. Essa igreja aconteceu aqui no passado, eu não era pastor aqui, mas aconteceu aqui no passado e dividiu a igreja. Isso aconteceu em todas as igrejas que eu conheci. Olha aí, tá vendo? Isso aconteceu no Ipiranga. Amorim está aqui. Eu era adolescente, isso aconteceu no Ipiranga. Graças a Deus o pastor Arthur era muito bravo. E ele pôs para correr todo mundo. Era um pastor muito severo e não deixou acontecer lá. Mas isso, irmãos, isso não são informações tiradas de livros. Isso eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Justamente. Então era uma técnica que agora não existe mais, não é feito mais isso, mas isso aconteceu muito. E eu usei essas coisas para ilustrar o que eu estava falando. Na verdade, eu não quero falar muito sobre isso, porque já atingi meu objetivo, quero ilustrar aquilo que eu falei, mas na verdade, existe, além daquela carta do Raimundo Nobre, existe, posteriormente, algum tempinho depois, existe uma carta do próprio pastor Eurico Nelson. É uma outra carta, datada de 5 de outubro de 1911. É uma carta que tem 110 anos, uma carta antiga, que está registrada no Jornal Batista, nos arquivos da Convenção Batista Brasileira. Está lá a carta, você pode acessar a carta. Você pode ver uma foto do jornal com a carta ali publicada na época. O pastor Eurico Nelson voltou para a sua igreja depois, vários meses,
Quando ele voltou, a crise já tinha passado. Um caos completo, ele não sabia do que tinha acontecido. Graças a Deus, Raimundo Nobre tinha resolvido a situação e tinha excluído 17 pessoas da igreja que estavam envolvidas na heresia. Mas o pastor Eurico Nelson, chegando, ele também escreveu uma cartinha para o Jornal Batista para se explicar. Ele era o pastor da igreja. Ele também era sueco e ele é conhecido, um título que foi dado a Eurico Nelson, é que nós não conhecemos a história do nosso povo, dos evangélicos do Brasil, nós não conhecemos quase nada, não damos ênfase nisso, mas Eurico Nelson é conhecido como o apóstolo da Amazônia. Há um livro com esse título, Eurico Nelson, o apóstolo da Amazônia. Os irmãos podem acessar esse livro aí nos sites, aí ter acesso a ele, comprar em livrarias, em sebos. Eurico Nelson, o apóstolo da Amazônia. Ele sim, ele veio ao Brasil, não havia trabalho nenhum. E ele começou a evangelização e fundar igrejas. Isso aí, viu, seu penteca desonesto? Isso aí é fazer missões. Eurico Nelson, pastor batista, veio aqui para a Amazônia e fez missões. Isso aqui é missão pentecostal alienado. Viu? Diferente dos seus santos padroeiros, que em vez de fazer o que Eurico Nelson fez, foi fazer proselitismo, pregar para crente. É por isso que a Assembleia de Deus é o que é, está do jeito que está, porque já começou errado desde a sua fundação. Desde a sua fundação. Tá entendendo? Começou errado desde a sua fundação. Temos quase nada, não damos ênfase nisso, mas Eurico Nelson é conhecido como o apóstolo da Amazônia. Olha aí. Há um livro com esse título, Eurico Nelson, o apóstolo da Amazônia. Os irmãos podem acessar esse livro aí nos sites, aí ter acesso a ele, comprar em livrarias, em sebos. Opa, Carla Eurico também Nelson, é de Belém do Pará, o olha aí. apóstolo da Amazônia. Ele sim, ele veio ao Brasil, não havia trabalho nenhum. E ele começou a evangelização e fundar igrejas. Isso sim foi um trabalho certo, um trabalho correto. Ele começou a fazer isso e teve sucesso no seu trabalho, e foi uma bênção, Eurico Nelson. E ele, quando ele fez essa viagem e voltou depois, encontrou e teve notícias de tudo que aconteceu, ele escreveu uma cartinha pequena. Eu tenho uma cartinha aqui, essa eu vou ler para vocês, para completar a ilustração que eu comecei na semana passada e causou uma certa comoção na internet. Um monte de gente já me xingou bastante. É curioso, né? Os irmãos que falam que são cheios do Espírito Santo, é incrível como fazem ameaças, xingamentos, coisas terríveis eles dizem, é assustador. Tá vendo aí? Tá vendo aí? A mesma coisa acontece comigo, irmão. Por falar a verdade, por mostrar fatos históricos. Gente, isso aconteceu, isso está nos anais da história, isso está registrado. O que eu estou falando aqui não é invenção. Aí vem a turma de bleianos alienados pentecostais, a base de lavagem cerebral da CPAD, que transformou Daniel Berg e Gunnar Wingren nos santos padroeiros da Bleia de Zeus, ok? Filho. Mas ocultaram toda essa desgraça que eles causaram, tanto em Michigan, nos Estados Unidos, quanto em Belém do Pará. Aí o que é que fizeram? Fizeram o que todos os desonestos intelectuais costumam fazer, né? Vamos transformar o demônio em santo. Transformaram o demônio em santo. Colocaram lá uma roupa em cima dele, não é isso? Botaram as asas, uma auréola em cima, botaram um canhão de luz em cima dele, transformaram um demônio em santo. O desonesto intelectual, ele costuma
Agir assim. Não toque no meu Zeus Todo-Poderoso. Não toque nos missionários. Teus missionários dividiram a igreja, infeliz. Ficar sabendo disso não, foi? Teus 2 missionários, os teus santos padroeiros, dividiram a igreja. Na divisão que teve na igreja lá, 17 pessoas foram excluídas. Tu acha isso certo? Você acha isso certo? Ah, mas foi Deus usando os missionários para promover avivamento dentro da Igreja Batista. Então Deus está lutando contra ele mesmo, é? Então quer dizer que o trabalho de Eurico Nelson, que ele veio fazer na Amazônia, em Belém do Pará, não é isso? Não era de Deus, não. Né? Porque ele veio, evangelizou e, através dele, uma comunidade nasceu ali, a Igreja Batista de Belém do Pará. Quer dizer que Deus não estava com Eurico Nelson, não? Né? Aí estaria Deus lutando contra ele mesmo. Deus manda. Veja como funciona a mente alienada de um pentecostal. Deus manda, ou Deus envia, né, um missionário para vir desbravar a Amazônia. E ele consegue fazer isso por ação do Espírito Santo, Deus, né? Aí ele funda lá uma denominação, Igreja Batista de Belém do Pará. Deus foi quem enviou Eurico Nelson para lá. Aí agora Deus vai enviar Daniel Bergo Naving para lá, para a Igreja Batista, para causar divisão lá na Igreja Batista. Que Deus enviou. Oxe, é um negócio. Deixa eu botar ele aqui. É impressionante. É impressionante. Vê, Deus envia Eurico Nelson. Eurico Nelson chega, usado por Deus, desbrava a Amazônia, ganha almas ali, aquela coisa. Eu até usei um jargão pentecostal. E pessoas se rendem ao evangelho e aquela coisa toda, e a comunidade é formada. Não é isso? Eu estou usando a lógica de tartaruga de um pentecostal. Aí fundou a denominação Igreja Batista de Belém do Pará, e décadas lá na frente, Deus resolveu lá do seu lado subir-me trono. Sabe uma coisa? Eu vou usar Daniel Berg Gunavingren para ir lá na Igreja Batista, para dividir a Igreja Batista, porque eu quero fazer uma outra denominação. Veja como é que funciona a mente fanática, lunática, alienada, aluada, desonesta de um pentecostal alienado. É assim que funciona. É assim que funciona, irmão. Deus envia para depois ele mesmo dividir. Eita, é impressionante. É impressionante. É impressionante, irmão. Mas, independentemente disso, eu vou ler a cartinha para os irmãos, para completar as informações, para que os irmãos saibam qual foi o desfecho daquilo tudo, quando o pastor voltou à igreja. Então, Eurico Nelson, depois de uma longa viagem, voltou, teve notícias de tudo o que aconteceu, ficou assustado e fez uma cartinha pequena, um parágrafo só, pequenininho aqui, dois parágrafos talvez, não sei, não está dividido em parágrafos aqui, mas eu vou ler para vocês porque é bem pequenininha, e os irmãos então terão a informação completa. Eurico Nelson falando o seguinte, dizendo que foi enganado, ele diz assim, 5 de outubro de 1911, tendo lido no Jornal Batista uma correspondência na qual se me atribuía e ao irmão João Jorge de Oliveira a culpa de introduzir certos não batistas na igreja daqui, devo dizer o seguinte, ele certamente está se referindo à carta do Raimundo Nobre. Ele leu a carta do Raimundo Nobre, leu a carta e, assustado, quis dar satisfações do que aconteceu, porque ele permitiu que aqueles homens entrassem na igreja. E ele diz, em verdade eu tenho a maior parte da culpa, ele diz, julgando que um ministro batista não pode iludir ou enganar alguém, ele diz, julgando que um ministro batista, nenhum ministro, pastor nenhum, mas ele fala aqui isso, né? Julgando que um ministro batista não pode iludir ou enganar alguém, e esses dois senhores se apresentaram como ministros batistas, era mentira, convidei-os a trabalhar.
Normal. Estava na sua igreja, chegaram 2 pastores batistas, somos batistas. Podemos trabalhar aqui? Uau! Tá vendo? Ele acreditou, Eurico Nelson acreditou na lábia de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Uma carta missionária que nunca chegou. O Marcos Juipapo está dizendo assim, ó, por isso é muito importante conhecer a verdadeira história da fundação de uma denominação. Tem um ditado, viu, Marcos, que diz assim, o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Está fadado a repetir. E se a história for destrutiva, esse povo está fadado a repetir a história destrutiva da sua existência. E é isso que está acontecendo com a Bleia. A Bleia está se autodestruindo. Está se autodestruindo, irmão. Está se autodestruindo. Lamentável um negócio desse. Mas vamos voltar aqui para a carta do... Graças a Deus, Raimundo Nobre tinha resolvido a situação e tinha excluído 17 Emerson chegou, está na área. Que estavam envolvidas na heresia. Mas o pastor Eurico Nelson, chegando, ele também escreveu uma cartinha para o Jornal Batista para se explicar. Ele era o pastor da igreja. Ele também era sueco e ele é conhecido, um título que foi dado a Eurico Nelson, é que nós não conhecemos a história do nosso povo, dos evangélicos do Brasil, nós não conhecemos quase nada, não damos ênfase nisso, mas Eurico Nelson é conhecido como o apóstolo da Amazônia. Há um livro com esse título, Eurico Nelson, o apóstolo da Amazônia. Os irmãos podem acessar esse livro aí nos sites, aí ter acesso a ele, comprar em livrarias, em sebos. Eurico Nelson, o apóstolo da Amazônia. Ele sim, ele veio ao Brasil, não havia trabalho nenhum. E ele começou a evangelização e fundar igrejas. Isso sim foi um trabalho certo, um trabalho correto. Ele começou a fazer isso e teve sucesso no seu trabalho e foi uma bênção, Eurico Nelson. E ele, quando ele fez essa viagem e voltou depois, encontrou e teve notícias de tudo o que aconteceu, ele escreveu uma cartinha pequena. Eu tenho uma cartinha aqui, essa eu vou ler para vocês, para completar a ilustração que eu comecei na semana passada e causou uma certa comoção na internet. Um monte de gente já me xingou bastante. É curioso, né? Os irmãos que falam que são cheios do Espírito Santo, é incrível como fazem ameaças, xingamentos, coisas terríveis eles dizem, é assustador. Mas independentemente disso, eu vou ler a cartinha para os irmãos, para completar as informações, para que os irmãos saibam qual foi o desfecho daquilo tudo, quando o pastor voltou à igreja. Então Eurico Nelson, depois de uma longa viagem, voltou, teve notícias de tudo o que aconteceu, ficou assustado e fez uma cartinha pequena, um parágrafo só pequenininho aqui, dois parágrafos talvez, não sei, não está dividido em parágrafos aqui, mas eu vou ler para vocês porque é bem pequenininha, e os irmãos então terão a informação completa. Eurico Nelson falando o seguinte, o apóstolo da Amazônia. Diz assim, 5 de outubro de 1911, tendo lido no Jornal Batista uma correspondência na qual se me atribuía e ao irmão João Jorge de Oliveira a culpa de introduzir certos não batistas na igreja daqui, devo dizer o seguinte, ele certamente está se referindo à carta do Raimundo Nobre. Ele leu a carta do Raimundo Nobre, leu a carta e, assustado, quis dar satisfações do que aconteceu, porque ele permitiu que aqueles homens entrassem na igreja. E ele diz, em verdade, eu tenho a maior parte da culpa, ele diz. Julgando que um ministro batista não pode iludir ou enganar alguém, ele diz. Julgando que um ministro batista, nenhum ministro, pastor nenhum, mas ele fala aqui isso. Julgando que um ministro batista não pode iludir ou enganar alguém, e esses 2 senhores se apresentaram como ministros batistas, era mentira, convidei-os a trabalhar. Normal. Estava na...
Pedrosa, disponibiliza esse link, por favor. O link do vídeo. Você quer o link do vídeo? Ó, irmão, quem quiser o livro que o Reina acabou de falar para mim, me chama no WhatsApp, viu? O livro que ele indicou aí, né, do Eurico, me chama no WhatsApp. O Reina acabou de enviar para mim, tá certo? O livro. Se me chamar pelo WhatsApp, eu envio o link, o vídeo para você também, tá bom? O Fábio tá querendo o link dessa pregação, no caso, né? Eu vou ver se eu pego aqui. Na sua igreja chegaram 2 pastores batistas, somos batistas. Podemos trabalhar aqui? Uau! Meu Deus! Bem-vindos! É para já! Comecem a trabalhar. Ele fala que isso aconteceu. Se apresentaram como batistas. E eu os convidei para trabalhar. Notem aqui a sutileza. É curioso isso. Diziam eles que haviam sido batizados pelo Espírito Santo. Ok. Irmãos, quando alguém diz isso para mim hoje, eu sei o que a pessoa quer dizer. Claro, nós temos aí 110 anos de teologia pentecostal proclamada aí pelo Brasil afora. Mas você falar isso para um homem que nunca viu um pentecostal na vida, como é que ele vai entender isso? Como ele vai entender? Ele nunca viu eu não sabia o que era um pentecostal. Tá vendo? Como é que ele vai entender isso? Entenda, irmão, entenda isso aí. Diziam eles que haviam sido batizados pelo Espírito Santo. Olha como ele interpretou. Ora, nós os batistas cremos e sabemos que sem o Espírito Santo nada podemos fazer. E que quanto maior for a medida do Espírito, tanto melhor. Ele entendeu que aqueles homens estavam dizendo, olha, nós somos pessoas cheias do Espírito Santo e trabalhamos movidos pela força que vem do Espírito Eduardo Santo. na área. Entendeu assim? E ele prossegue. Ora, como os ditos senhores se mostravam zelosos pela oração, convidei-os alegremente, pois a igreja estava, em verdade, necessitada de um desenvolvimento espiritual. Ele fala que a nossa igreja precisava de forças, de mais auxílio, de desenvolvimento espiritual. Eu chamei, venham trabalhar então comigo. E eles se diziam dedicados à oração, melhor ainda. Mais tarde, deve ser evangelismo. Se você ler o diário de Gunnar Wingren, vocês vão ver o que era a oração. Gunnar Wingren, ele conta em seu diário que ele durante as orações, ele chorava e às vezes dava gargalhada sem parar. Isso era oração. Chorar bastante ou dar gargalhada sem parar. E também pular, saltar e pular no Espírito. Isso em 1911. É o que chamam de pentecostalismo clássico, né? Okay. Mas ele saltava e pulava no Espírito e dava gargalhada sem parar. Isso é oração para essas pessoas. Bom, muito bem. Ele continua dizendo, esse foi também o sentir do irmão João Jorge. Só tenho a acrescentar que os ditos senhores não receberam as suas demissórias dos Estados Unidos, as cartas apontando-os que eram pastores batistas, essas cartas não chegaram, e o senhor Wingren foi consagrado ao ministério pela Pentecostal Mission da Rua Clark, Chicago, para estabelecer igual trabalho no Brasil, segundo me disse o seu companheiro Daniel Berg. Tudo isso eles ocultaram. Agora estou informado que eles já abriram aqui a missão Pentecoste, ou coisa que o valha. Ele termina dizendo, não julgueis antes do tempo. E outro versículo, pelos frutos os conhecereis, do vosso irmão Eurico Nelson. Então ele diz, eu deixei eles entrarem sim, mas eu fui enganado, eles mentiram para mim. Eles disseram que eram pastores batistas, falaram frases que tinham outro sentido, e eu acreditei, e eles entraram, e tudo isso aconteceu. Os anais da Igreja Batista do Pará dizem que mesmo depois disso tudo, esses dois homens, Daniel Berg e Gunnar Wingren, continuaram a visitar os irmãos batistas em suas casas. Continuaram insistindo e visitando e tentando levá-los embora
para a sua igreja. Então isso não é um trabalho missionário. O que é um trabalho missionário? Se eu sou um missionário de uma missão pentecostal, o que eu tenho que fazer? Tenho que chegar num lugar e começar o meu trabalho, não tomar o trabalho de outro. Tá vendo aí? Eu dei uma pausa aqui de novo, preciso comentar. Tá vendo aí? Para você, pentecostal, um trabalho missionário é assim, pentecostal. Você tem que chegar e desbravar o ambiente à sua volta e não tomar o trabalho de outro. Viu? Quem gosta de fazer isso, tomar o que é dos outros, é o capeta. Quem gosta de tomar o que é dos outros é do capeta. Obra de missão é você chegar e desbravar o ambiente à sua volta, implantar. Você vai implantar alguma coisa lá. Então você vai levar a mensagem de salvação aos perdidos e não fazer proselitismo. Viu? Tá vendo aí como é a coisa? Que iniciar o meu trabalho. E se eu quiser me inserir, entrar no trabalho de outro, eu tenho que ser honesto. Isso está errado e isso não deve ser imitado por ninguém. Alguns perguntam para mim, pastor, o que você quer que a gente faça agora? Nada. Não existe dívida histórica. Isso é uma grande bobagem. Não existe isso. Não tem que fazer nada. Tem apenas que reconhecer que houve um erro, parar de endeusar esses homens, reconhecer que houve erro e desonestidade, parar de endeusá-los e nunca mais imitá-los. Dizer, erraram nisso. Talvez tenham acertado em outras coisas, mas nisso erraram. E nós não devemos imitá-los nesses erros. Não são santos de Deus inatacáveis. Não são, e essas cartas provam isso claramente. Nós temos visto aqui que Isaac, ele é cego, não somente fisicamente, mas em outros aspectos também. Ele fecha os olhos voluntariamente para os defeitos do seu filho. Tudo isso por amor a prazeres corporais, a interesses pessoais. E em que sentido isso nos ajuda em termos de ilustração? Como nós podemos olhar para isso e ver nisso aqui uma rica ilustração? Muito simples, muito fácil. Os homens ímpios, prestem atenção nessa frase. Os homens ímpios são espiritualmente cegos também. E, como Isaac, eles fazem escolhas em meio à sua cegueira. Os homens ímpios são espiritualmente cegos. E em meio à sua cegueira, eles fazem escolhas. E essas escolhas são baseadas apenas em satisfações corporais e não em valores divinos. Tá vendo aí? É assim. Filho. O que vemos aqui é o que acontece com os homens ímpios em geral. Eles são cegos também. E sendo cegos, tomam decisões. E quando tomam decisões, que decisões tomam? Tomam decisões baseadas em interesses corporais, físicos, egoístas, e não com base em interesses espirituais, em valores divinos. Jesus, em Mateus 15, falou sobre isso. Vejam o que diz Mateus 15. Mateus 15 fala sobre cegos assim. E é interessante observar como eles agem. Os cegos que são cegos espirituais. Presta Veja atenção, o texto. Presta Mateus atenção nessa 15, mensagem. Versículo 1. Diz assim. Um episódio muito interessante aqui do ministério de Jesus. Presta atenção nessa Mateus mensagem. 15, como esse texto é atual. E fala sobre cegueira, a cegueira espiritual, de homens que tomam decisões sendo cegos com base em interesses particulares. Não é isso? Veja o que diz. Então vieram a Jerusalém, então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição?
Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Eu não tenho tempo agora de explicar o que está acontecendo aqui. Mas os hebreus, os líderes judeus, os mestres judeus, haviam invalidado o mandamento de honrar pai e mãe, desde que o filho se comprometesse a não ajudar financeiramente o pai, dando dinheiro para o templo. Olha, se o filho disser: eu vou dar o dinheiro que eu tenho para o templo e não para os meus pais, ele então está livre de ajudar os seus pais. Honrar pai e mãe é ajudar financeiramente o pai e a mãe. Isso é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é falar: papai, eu te amo, não é isso. Honrar pai e mãe é dar dinheiro, é ajudar financeiramente, materialmente. Eles disseram o seguinte: olha, se o filho disser, olha, isso que vocês poderiam aproveitar de mim, esses recursos, eu vou dar para o templo. É uma oferta especial. Esse filho está livre do dever de ajudar seus pais. Com isso, essa invenção anulava o mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Você está livre disso. Ah, você disse isso? Disse. Eu disse que agora eu vou dar oferta na igreja. Então com isso eu não preciso ajudar meus pais. Olha, você está invalidando o mandamento de Deus por causa das suas invenções, das suas tradições. Tá vendo aí? Presta atenção, viu? E Jesus fala isso, e explica isso. Presta atenção. Ele prossegue no versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não é isso? E tendo convocado a multidão, lhes disse: e é o que tem mais na bleia, irmão. O que ele vai dizer agora. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Olha aí. Ou seja, coma o que você quiser. Coma o que você quiser. Não tem problema. O que contamina é o que sai da boca. Esse é o problema. Não é o que entra. Pastor, eu posso comer carne de porco? Pode, comer o porco inteiro. Não tem problema nenhum. Jesus santificou todos os alimentos. Pela oração o alimento é santificado. Não caia no conto do vigário das seitas. Jesus explica que o que contamina o homem é o que sai da sua boca, não o que entra. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a sua palavra, se escandalizaram? Eles dizem. E veja a resposta de Jesus. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Ele está se referindo aqui aos líderes espirituais. Está dizendo: olha, existem líderes espirituais que meu Pai não estabeleceu. Existem guias espirituais que meu Pai não colocou lá. Olha aí. Eles se colocam nessa posição. Olha aí. Eles se apresentam como árvores, que podem oferecer sombra, que podem oferecer alimento para as pessoas, mas é mentira. São árvores falsas, são líderes que meu Pai não colocou, são líderes que meu Pai não chamou, são árvores que meu Pai não plantou. E toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Esses homens não vão prevalecer. Esses homens serão destruídos, esses homens serão aniquilados, são falsos mestres. E ele prossegue na sua explicação. Vejam o que ele diz no versículo 14: deixai-os, são cegos. Vejam aqui, eles são cegos. Eles não conseguem, eles não têm discernimento espiritual. Eles não sabem o que é importante. Eles valorizam tradições tolas, são cegos. Eles desprezam a palavra de Deus em favor de tradições, de invenções. Tá vendo? Aí tradições, né? Tradicionalmente eles idolatram Daniel, Gunnar, e a gente tá falando aqui sobre fatos históricos, mas eles estão tão cegos que não conseguem enxergar a realidade à sua volta, irmão. É a alienação em que esse povo vive. Eles não conseguem enxergar a realidade à sua volta. O Marcos Granconato aqui, falando de fatos históricos, está na história.
Tá entendendo? A não ser que a turma... Aliás, o desonesto intelectual, ele tenta reescrever a história. Aquilo que eu falei, né? Transformando em santo o capiroto. Tá entendendo? Reescreve a história foi feita de um jeito, não, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai reescrevê-la. E reescreve dando roupagem nova, transformando em santo o capiroto, irmão. Meu Deus, quantas pessoas não fazem isso hoje em dia? São líderes que desprezam a palavra de Deus e se apegam a invenções humanas. Esses líderes são cegos, são árvores que meu pai não plantou. Vivier está na área, Fabíola também na área, Deus abençoe, viu, Fabíola? E pior, vejam o que diz o texto, são cegos, guias de cegos. Ou seja, há pessoas que seguem esses homens, são cegos também. E por que seguem esses homens? Nós olhamos para isso e não entendemos. Por que esses homens que ensinam bobagens, que ensinam tolices, que ensinam coisas sem fundamento, que anulam a palavra de Deus e inventam coisas, e ensinam coisas inventadas? Porque eles são seguidos por cegos. O texto, ao que tudo indica, mostra isso. Mostra que eles são seguidos por cegos, porque quem os segue é também cego. São cegos, guiados por cegos. E o texto mostra o destino deles. O texto diz, ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. O fim de todos é o mesmo. Serão todos destruídos, cegos seguindo outros cegos. E nós olhamos para isso e dizemos, como isso pode acontecer? Como um cego pode guiar outro cego? O apóstolo Paulo responde, como um cego pode guiar outro cego? O apóstolo Paulo responde em 2 Timóteo 4. E ele diz o seguinte, em 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4 ele explica como um cego pode guiar outro cego. Por quê? Porque cegos se deixam levar por outros cegos. O texto diz assim, em 2 Timóteo 4, no versículo 3, diz assim, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. São os guias cegos. Eles cercar-se-ão de mestres. São os guias cegos. Cercar-se-ão de mestres, e aqui nós aprendemos por quê. Eles vão se cercar desses mestres cegos. Eles cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Por quê? Mestres cegos têm seguidores também cegos. Por quê? Porque os cegos seguem esses mestres cegos. Muito simples. Muito simples. A cegueira espiritual não se importa com os valores de Deus. A cegueira espiritual toma decisões com base em interesses pessoais. Jacó escolheu Esaú contra a palavra do próprio Deus. Ele escolheu Esaú. Por quê? Porque era cego. E sendo cego, ele deu preferência àquilo que lhe trazia mais vantagem física, material, individual, mais vantagem corpórea. Por que então nós vemos tanta gente seguindo cegos? Muito simples. Eles desprezam a palavra de Deus, como Isaac fez. Desprezam a revelação de Deus, como Isaac fez. E escolhem os seus mestres segundo as suas próprias cobiças. Os seus mestres oferecem também a sua caça. Os seus mestres falsos oferecem também as suas carnes. Jessineide oferecem também Torres. os seus pratos. Oferecem também os seus banquetes. E eles então tomam essa decisão. Eu vou seguir esse mestre. Ele é cego. Ele despreza a palavra. Ele não tem entendimento. Ele é ignorante. Ele é perverso. Ele é mau. Ele é profano. Ele é imundo. Ele é impuro. Ele é sujo. Mas eu vou segui-lo. Porque o que ele oferece atende às minhas próprias cobiças. Então, cego que sou, decido então seguir um mestre
também cego. E o nosso destino será um só. Nós, juntos, cairemos no barranco. Queridos, esse é o retrato do mundo moderno. Esse é o retrato das religiões modernas. Esse é o retrato, acredite se quiser, do cristianismo moderno. Cegos, guiando cegos. E atraindo cegos com seus discursos que mexem com as cobiças dos homens. E esses cegos então seguem mestres cegos, atraídos por suas promessas mentirosas, atraídos por interesses egoístas, atraídos pelo sabor da caça, atraídos por isso, seguem mestres profanos e impuros, seguem cegos seguindo cegos e cairão todos no final no barranco. Que o Senhor nos ajude. Então pronto, a proposta, eu acredito que foi alcançada na live de hoje, falando sobre como tudo começou, desmistificando a pessoa de Daniel Berg e Gunnar Wingren, os santos padroeiros da Bleia de Zeus, ok? Se você tem Daniel Berg como padroeiro da sua seita, então fique à vontade, querido, viu? Daniel Berg, Gunnar Wingren, inclusive essa semana, o mês passado, né, um Zeus todo-poderoso de Madureira, do Olimpo de Madureira, canonizou, além da Assembleia de Zeus ter os santos padroeiros Daniel Berg e Gunnar Wingren, aí vai lá o Zeus todo-poderoso de Madureira e canoniza a Santa Frida Wingren. Canonizou a Santa Frida Wingren como pastora da Assembleia de Zeus do Ministério de Madureira. Então, assim, é assim que funciona, filho, é assim que funciona. Mas eu acredito que o meu objetivo aqui em mostrar historicamente essas verdades que você não vai ver em livros da CPAD, você não vai ver. Em livros da CPAD você não vai ver essa história não. Mas você vê em primeira mão aqui no canal do Pedrosa. Gente, eu estou indo nessa. Deus abençoe a todos. Lembrando sempre, nunca chame de profeta o que a Bíblia chamar de feiticeiro. Nunca chame de culto o que a Bíblia chamar de apostasia. Nunca proíba o que a Bíblia não proíbe. Nunca faça aquilo que Jesus nunca faria. Deus abençoe e até a próxima. Cante, ô glória.